Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia. Vou procurar uma posição melhor para a câmera. Não, tá bom aqui. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Posicionar melhor. Ah, agora sim. Agora está melhor, não é? Bom dia, bom dia. 21 de abril. Já estamos no dia 21 de abril de 2019. Estou aqui com o Globo, com o Estadão, com a Folha de São Paulo. Bom dia, Ângela de Oliveira. Mas o que me chamou mais atenção hoje de manhã foi a entrevista Olá Maria José Scalfoni. Boa Páscoa para todos, para todas. O que me chamou a atenção hoje de manhã foi a entrevista do senador Álvaro Dias. Olá, Heloísa Gigliotti Fernandes, estou aqui em São Paulo, são 10 e pouco da manhã, de domingo de Páscoa. Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente. Maria José de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, a terra do café. Ontem meu filho comprou um café maravilhoso produzido aí no Espírito Santo, que eu acho que produz atualmente os melhores cafés do Brasil. Parabéns ao Espírito Santo. Álvaro Dias, hoje, em entrevista ao UOL, diz o seguinte: diz que o governo Bolsonaro corre o risco de sequer cumprir a lei da regra de ouro, aquele dispositivo, aquela norma que proíbe contrair empréstimos para pagar dívidas do dia a dia do governo, despesas do dia a dia do governo, como salário de servidores. As crianças já tomam conta aqui do parque, estão brincando, maravilhosas. Então, é a norma que proíbe de contrair dívidas para cobrir despesas do dia a dia, como salários, passagens aéreas, diárias. E, olá, Igor Rodrigues, diz o Álvaro Dias, evidentemente decepcionado também com os rumos desse governo, que o governo provavelmente não vai. Olá, Iraci Gomes, como está? Tudo bem aí? O governo não vai cumprir a regra de ouro e vai buscar driblá-la. Olá, Márcio Galvão, para o impeachment, porque a dívida pública cresce em progressão geométrica no Brasil. Diz ele, o Álvaro Dias, que 5 bancos controlam 70% do crédito do país, e o principal cliente dos bancos é o governo, porque o governo não pode imprimir dinheiro, não é? Para não provocar inflação. O que ele faz? Empresta desses 5 bancos. E que é uma festa do sistema financeiro. Isso é o que diz o Álvaro Dias, que é senador, profundamente decepcionado com esse governo. Olá, Lúcia Martins, feliz Páscoa. Adilson Barbosa, de Taubaté, bom dia a todos. Então vejam só, quando se esperava que a oposição tomasse alguma iniciativa de críticas ao governo, de atitudes, de descobrir aí os caminhos para que esse governo, enfim, para que esse governo seja desmascarado. E é isso que está fazendo Álvaro Dias. É isso que está fazendo Álvaro Dias.
Quer dizer, é um conservador, é um político experiente, fez uma campanha presidencial muito fraca, mas é o primeiro a apontar a possibilidade de um impeachment do Bolsonaro. Quando me perguntavam o que eu esperava desse governo, eu disse o seguinte: eu espero que acabe logo. Acho que é o que todos esperam. Não só trabalhadores, não só políticos de oposição, políticos de esquerda, não, mas todos, porque todos estão vendo o grande erro que o Brasil cometeu. Vamos ver os jornais de hoje. Aposentados são maioria em 1/3 das cidades. Olha aqui a manchete do Globo. Manchete do Globo. A dor de lidar com a falta de respostas. 5 parentes de vítimas relatam angústia com descaso de autoridades. Caciques ainda sobrevivem à gestão Bolsonaro. Eles têm apelido no Congresso, esqueceram de mim. Afiliados políticos de antigos caciques da política, como Eunice Oliveira, Romero Jucá e José Sarney, foram mantidos em chefeias regionais de órgãos federais, enquanto aumenta a pressão por cargos no governo Bolsonaro. Lauro Jardim: Bolsonaro incentiva aliados que criticam Mourão nas redes sociais. Ascânio Seleme: data é propícia para o presidente refletir e apostar numa virada. Tem gente que acredita numa virada do Bolsonaro. Quer dizer, durante 30 anos ele foi péssimo deputado nota 0. Não é? Andréia, boa Páscoa para você também, Andréia. Durante 30 anos ele foi um deputado nota 0. Fez uma campanha nota 0, comportamento nota 0, comportamento ético nota 0, mas tem gente que acha que ele ainda pode fazer um bom governo. Seria um milagre de Páscoa. Será que é disso que o Ascânio Seleme está falando? Do milagre? O milagre só se for um milagre de Páscoa, né? Para o Bolsonaro mudar radicalmente, abraçar o país, não é, Stanislau Fazal, e colocar o país no mundo do crescimento. Mas não é isso que aponta o horizonte. Daqui a pouco vou falar também sobre a Ucrânia. Hoje, eleições na Ucrânia. Poroshenko contra Zelensky. Olá, Fernanda Torres. Você está em Curitiba, eu estou num belíssimo parque de São Paulo, ao ar livre. Vamos ver aqui a charge do Chico no Globo. É uma charge imensa. É uma charge imensa, todo mundo apontando para o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Eu não concordo com essa charge, mas estou mostrando assim mesmo. Não acho que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli sejam os grandes vilões, como está mostrando o Chico dessa confusão toda. Eles não são os vilões, eles estão protegendo o STF. Proteger o STF é proteger nós todos. Bernardo Melo Franco, o antiministro no meio ambiente. Entre a eleição e a posse, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Talvez fosse melhor ter mantido o plano original. A nomeação de Ricardo Salles transformou a pasta num playground da bancada ruralista. Ele atua como um antiministro, empenhado em destruir o que deveria proteger. A escolha do advogado paulista já foi uma provocação.
Antes de assumir o cargo, ele foi condenado por improbidade administrativa, acusado de fraudar um plano de manejo para favorecer mineradoras. Fundador do grupo Em Direita Brasil, candidatou-se a deputado pelo Partido Novo, financiado por fazendeiros e fabricantes de armas. Não se elegeu, mas arrumou uma boquinha no governo do capitão. Desde janeiro, Salles tem se dedicado ao desmonte do ministério. Acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas e apoiou a transferência do Serviço Florestal Brasileiro da Agência Nacional de Águas para outras pastas. O antiministro também se especializou em ameaçar e perseguir servidores. Em janeiro, promoveu uma demissão em massa no IBAMA. Cortou as cabeças de 21 dos 27 superintendentes regionais do órgão, responsável pelo combate ao desmatamento. Em março, transferiu a atuação do atacado para o varejo. José Augusto Morelli, fiscal do IBAMA, que autuou Bolsonaro por pesca ilegal em 2012. O então deputado foi fotografado com a vara de pescar numa estação ecológica, mas alegou que estava no aeroporto. A multa foi cancelada no apagar das luzes do governo Temer. Nos últimos dias, Salles radicalizou a caça aos servidores. Abriu processo disciplinar contra funcionários do Instituto Chico Mendes, que não compareceram à reunião dele com parlamentares ligados ao agronegócio. A atitude levou o presidente do órgão a entregar o cargo. Em nota, servidores acusaram o ministro de trabalhar pela destruição da gestão ambiental federal. O clima de intimidação tem produzido resultados. No início do mês, o presidente do IBAMA se dobrou à pressão e autorizou um leilão de petróleo próximo a Abrolhos. Ignorou um parecer técnico que alertou para o risco de um vazamento atingir o paraíso de corais. No país de Mariana e Brumadinho, não parece exagero temer por uma nova tragédia em alto mar. E continua Bernardo Melo Franco. Na quinta-feira, o governador Wilson Witzel disse não acreditar que as milícias sejam a principal chaga do Estado. É difícil atribuir a frase a um déficit de informação. Quem acompanha o noticiário sabe que as organizações se tornaram mais nocivas do que o tráfico. Usam os mesmos métodos para praticar crimes, com a agravante de estarem infiltradas na polícia e contarem com o apoio de políticos. Isso porque eles elegem políticos, acrescento eu. O chefe da milícia da Muzema, onde um desabamento de prédios regulares matou ao menos 20 pessoas, era o major da PM Ronald Paulo Alves Pereira. Ele já foi homenageado pelo senador Flávio Bolsonaro, maior eleitoral de Witzel no ano passado. Pois é, claro que o Wilson Witzel foi eleito com votos de milicianos, como tantos políticos do Rio de Janeiro. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Essa é a TV Sonic, domingo de manhã, leitura de jornais no parque. Alunos temem ideologia em prova para Itamaraty. Preocupação é se as ideias do novo chanceler, como crítica ao globalismo, influenciarão o exame para o Instituto Rio Branco. Olhem o personagem. Esse é o chanceler brasileiro. Esse é o chanceler. Olha o jeitão dele. Desengonçado. Matéria de Daniel Gulino. No dia 2 de janeiro, horas após a cerimônia de transmissão de cargo para Ernesto Araújo, no Ministério das Relações Exteriores, começou em uma rede social uma discussão em um grupo de alunos de um curso preparatório para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Os participantes queriam saber se as ideias do novo chanceler, que incluem críticas ao chamado globalismo e ao multilateralismo, iriam influenciar a prova. A bibliografia vai ser Olavo de Carvalho, aventou uma estudante, referindo-se ao ideólogo de direita ligado aos bolsonaristas.
Está todo mundo apreensivo, diz Guilherme Casarões, cientista político e professor da FGV, que também dá aulas em um cursinho para o Itamaraty. Luiz Bergosa, bom dia. Suelimar Alves, bom dia. Silvia, bom dia. É normal que os governos promovam pequenos ajustes e inflexão. Agora, no governo Bolsonaro, a grande questão é que não existe uma diretriz bem definida sobre qual é a política externa do governo, nem a política interna. O Globo conversou com outros dois professores de cursinho que preferiram não se identificar. Ambos relataram a preocupação de alunos, mas divergem sobre sua pertinência. Um acredita que há sinais de mudança, enquanto o outro diz que ainda não há motivos para temer isso. Davi Magalhães não descarta a inclusão de obras de Olavo de Carvalho na bibliografia da prova para o Instituto Rio Branco. É o fim da picada. É o fim da picada do Instituto Rio Branco. A agenda do governo divide deputados da renovação. Lauro Jardim, vamos ver as notinhas do Lauro Jardim, estou lendo o Globo. Rodrigo Maia foi aconselhado por gente que conhece direito penal a manter distância de Moreira Franco. Visitas, então, sugeriram os conselheiros nem pensar. O contra-ataque. Jair Bolsonaro traçou uma estratégia para fazer frente aos movimentos de Hamilton Mourão, sem criar mais ebulição num governo que parece navegar em permanente efervescência. Trata-se, na prática, de terceirizar ataques. Bolsonaro tem estimulado alguns líderes a descerem a borduna no vice. A coluna teve acesso a um áudio de WhatsApp em que Bolsonaro lança algumas de suas marcas registradas verbais. Valeu aí, é isso aí, para agradecer. E mais grave, incentivar um aliado que lhe informara que vinha criticando Mourão nas redes sociais. Em outro diálogo, com uma frase, Bolsonaro prevê que a batalha doméstica contra o companheiro de caserna vai perdurar pelos próximos 3 anos. Mas dá a entender que pensa em disputar a reeleição. Em 2022, ele vai ter uma surpresinha. Palavra de capitão. Ou seja, a ameaça do Bolsonaro querer a reeleição, que ele disse que não faria durante a campanha, e na sua reeleição o seu vice não será mais Hamilton Mourão. Seu Mourão, faz tempo que eu não canto uma paródia, então agora vou cantar uma paródia em homenagem ao Mourão. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, jogue fora a laranjada, fecha a porta da direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira Damares Vélez e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Recado ao seu Mourão. Inéditos de Clarice Lispector. A editora Rocco, prepara um presente para os leitores de Clarice Lispector. Um livro com centenas de cartas inéditas da escritora. Entre elas, sua correspondência com o ex-marido, diplomata Mauri Valente, familiares e outros escritores. Nem o maior biógrafo de Clarice, Benjamin Moser, teve acesso a esse material. As cartas foram entregues ao editor Paulo Rocco pelo filho de Clarice, Paulo Gurgel Valente.
A obra chega às livrarias, no entanto, somente em 2020, ano do centenário da escritora Flores Ari. Bom dia. Acho que já cumprimentei a todos. Vamos chegando, sejam bem-vindos ao programa matinal, domingo de manhã, na TV Sonic, com a leitura de jornais. A cocaína é de longe a droga mais consumida por motoristas de veículos pesados, caminhões, ônibus e vans, que foram flagrados nos exames toxicológicos obrigatórios feitos em 2018. De acordo com a pesquisa inédita do Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, 69% dos condutores não conseguiram renovar suas habilitações por causa da cocaína. Em seguida aparecem os opiáceos, 19%, a maconha, 7%, e anfetaminas, 4,8%. Boi na linha. 3 empresas de telefonia estão no topo do ranking de reclamações de consumidores ao Ministério da Justiça no primeiro trimestre. A Vivo lidera, seguida pelos concorrentes TIM e Oi. No mesmo período do ano passado, a Serasa Experian encabeçava a lista das 10 mais, à frente de Vivo, Oi Fixo e TIM, respectivamente. Parará. Estou lendo aqui o Lauro Jardim, juntamente com vocês, então já seleciono aquelas notinhas que estão aí só para preencher, porque tem que preencher a página. Então nem todas as notinhas são interessantes. Ascânio Seleme, aquele que acredita numa virada do Bolsonaro. Não há melhor momento para dar uma virada do que na Páscoa. Passadas as reflexões e homenagens que se faz durante a celebração do martírio e da morte de Cristo, comemora-se hoje o renascimento, a sobrevida, a virada. Os ovos de Páscoa distribuídos nesse dia guardam o simbolismo do nascimento e da vida na cultura cristã, que toca 86% dos brasileiros. Milhões de cristãos em todo o país, os que de fato guardam fé em seus corações, julgam ser esta a data mais adequada para mudar para melhor. Muitos enfrentam a Quaresma como uma etapa de sacrifício e purificação, que culmina no domingo de renascimento. Um governo que teve em seu lema eleitoral a expressão Deus acima de todos, poderia comungar dessa ideia e apostar numa virada a partir de agora. Não custa jurar diante do Altíssimo que se quer errar o menos possível. Não há nada mais puro do que a promessa de que se vai buscar o acerto e consultar aqueles que sabem mais, sempre que se for tomar uma decisão importante, que mexa com a vida de pessoas, empresas ou instituições. Os cristãos sabem muito bem que o perdão se obtém quando o remorso for genuíno e o coração estiver limpo. Essa é a hora. Jair Bolsonaro não precisa mudar de lado, nem abandonar as plataformas com as que foi eleito. Pelo contrário, se fizesse isso, estaria cometendo uma ofensa ainda maior. Seria aquilo que hoje em dia se chama estelionato eleitoral. Precisa apenas de humildade e honestidade para expiar eventuais culpas ou pecados, que é o que se espera de todo penitente. Bom, para responder a essa esperança, essa esperança do Ascânio Seleme, tem aqui um artigo na Folha do Luiz Carlos Bresser Pereira. Antes disso, olha as manchetes da Folha. Governo decreta sigilo de pareceres da Previdência. E gasto militar com pessoal é o maior em uma década. Está aqui
A Folha de São Paulo, gasto militar é o maior em uma década. O artigo do Luiz Carlos Bresser Pereira mostra que boas ou más intenções do Bolsonaro não vão resolver o grande problema que é esse: 40 anos de quase estagnação da economia brasileira. De repente, diz Bresser Pereira, meus colegas economistas descobriram o que eu gritava indignado havia tempo. A economia brasileira está quase estagnada desde 1981. Em 2001, falei em 20 anos de quase estagnação. Em 2007, quando o Cristo Redentor foi transformado em um foguete espacial, publiquei o livro Macroeconomia da Estagnação. Nos anos seguintes, os títulos de alguns dos meus trabalhos começavam com uma contagem progressiva. Brasil's 34 years, 35 years, 36 years old quasi stagnation. Como isso pode acontecer? Por que o Brasil está há 40 anos sem crescer? A explicação do Luiz Carlos Bresser Pereira. A explicação de economia política pode ser resumida em uma frase: os trabalhadores, os capitalistas rentistas e a alta burocracia pública preocupam-se apenas com seu consumo imediato. Os trabalhadores priorizam o aumento dos salários e veem na expansão da despesa pública o caminho para o desenvolvimento. Os rentistas, representados pela ortodoxia liberal, justificam seus juros altos com o fantasma da inflação e veem no corte da despesa pública, inclusive o investimento público, a solução de todos os males. A alta burocracia pública, corporativista, que se legitima pela luta contra a corrupção, ignora o problema do desenvolvimento. Em outras palavras, o Brasil foi dominado nestes 40 anos pelo populismo fiscal, déficit públicos do primeiro grupo, pelo populismo cambial, crescimento com poupança externa ou déficit em conta corrente do segundo, e pelo corporativismo do terceiro. A preferência pelo consumo imediato, que reduz a acumulação de capital e o crescimento, transparece na simples comparação de 2016 e 2017 com 1976 e 1978. O investimento público no país caiu brutalmente, de 9,5% para 2,1% do PIB. Queda esta não compensada pelo setor privado, que continuou investindo 15% do PIB. A solução para essa quase estagnação velha de 40 anos? Pergunta Luiz Carlos Bresser Pereira. A solução liberal é impensável. Impensável. Falta ao liberalismo econômico a ideia de nação e a capacidade de combinar de forma equilibrada a coordenação econômica do mercado e a do Estado, imprescindível para os setores não competitivos e para os 5 preços macroeconômicos que o mercado não tem capacidade de coordenar. A solução desenvolvimentista é uma alternativa, mas desde que não seja desfigurada pelo populismo fiscal ou por pura incompetência.
Qualquer solução depende de uma mudança profunda na forma de pensar das elites econômicas, políticas e intelectuais brasileiras. Entre os anos 1930 e os anos 1980, elas foram predominantemente desenvolvimentistas. Desde 1990, liberais. A direita liberal supõe guiar-se pela razão, mas hoje reflete apenas os interesses de rentistas e financistas e os interesses estrangeiros. A esquerda acredita guiar-se pela justiça, mas justiça sem desenvolvimento econômico é a perpetuação da miséria dos pobres e a imigração dos filhos da classe média educada para onde haja emprego. Esse é o alerta do Luiz Carlos Bresser Pereira, uma explicação do que está acontecendo e o que está acontecendo dificilmente mudará para melhor nesse rumo mezzoliberal, mezzo-entreguista, que é a linha desse governo. Estado de São Paulo, deixado de lado por Bolsonaro, o Congresso impõe agenda própria. Está aqui, manchete do Estadão de hoje. O Congresso vem impondo agenda própria, no vácuo das dificuldades de articulação política do governo. Ao abandonar o presidencialismo de divisão, Bolsonaro abriu caminho para o empoderamento dos parlamentares. Mezzo-presidencialismo, mezzo-parlamentarismo, com Rodrigo Maia de primeiro-ministro. Plano de privatização de Guedes sofre resistência. Paulo Guedes vem enfrentando resistência para convencer colegas de outras pastas da necessidade de privatizar empresas públicas. Há até casos de empresas que estão recebendo novos funcionários. As resistências vêm principalmente dos ministérios de Ciência e Tecnologia, Agricultura, Minas e Energia e Infraestrutura. Muito bem. Muito bem. Essa resistência vale a pena. Mário Vargas Llosa. Seria trágico se a comoção do suicídio sabotasse o trabalho dos procuradores peruanos. Escreve sobre o suicídio de Alan Garcia. Eliane Cantanhede. O presidente tenta governar para seus eleitores, mas Guedes não está nem aí para votos e gurus. Vamos ver o artigo do Mário Vargas Llosa, el gran escritor peruano. Podemos não concordar com ele, mas é um grande escritor. Vamos ver o que diz. Um defensor de Lava Jato, por supuesto. Uma tragédia peruana, escreve Mário Vargas Llosa. Eu o conheci durante a campanha eleitoral de 1985. Está falando de Alan Garcia, naturalmente. Por intermédio de Manuel Checa Solari, um amigo comum que se empenhou para que nós travássemos conhecimento. Era um homem inteligente e simpático, mas algo nele me alertou. E no dia seguinte, fui à TV para declarar que não votaria em Garcia, mas em Luiz Bedoya Reyes. Não era um homem rancoroso, já que eleito presidente, ofereceu-me a embaixada na Espanha, que não aceitei. Seu primeiro governo
Josefa Betânia. Seu primeiro governo, 1985-1990, foi um desastre econômico e a inflação chegou a 7.000%, parecido com o governo Sarney. Ele tentou nacionalizar os bancos, as seguradoras e todas as instituições financeiras, medida que não só acabaria arruinando o Peru, mas também eternizaria no poder o seu partido, Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA, conhecido também como Partido Aprista Peruano. Nós o impedimos em uma grande mobilização popular hostil. Nós o impedimos. Ele tentou nacionalizar os bancos, nós o impedimos em uma grande mobilização popular hostil, que o obrigou a recuar. Seu apoio foi decisivo para Alberto Fujimori vencer a eleição presidencial seguinte, em 1990, e 2 anos depois dar um golpe de Estado. Garcia teve de se exilar. Seu governo seguinte, 2006-2011, foi muito melhor do que o primeiro, embora, desgraçadamente, tenha sido arruinado pela corrupção, sobretudo associado à empresa brasileira Odebrecht, que venceu licitações de obras públicas importantes, corrompendo altos funcionários do governo. O Ministério Público vinha investigando Alan Garcia sobre esta mesma questão e havia decretado sua detenção provisória quando ele cometeu suicídio. Pouco antes, ele pediu asilo no Uruguai, alegando ser vítima de uma perseguição injusta. Mas o governo uruguaio negou seu pedido, entendendo com toda razão que no Peru o judiciário é independente do governo e ninguém é perseguido por suas ideias e convicções políticas. Durante o seu segundo mandato, eu ouvi várias vezes. A primeira, quando o fujimorismo quis impedir que fosse aberto o lugar da memória, onde seriam relatados seus muitos crimes políticos, sob pretexto da luta antiterrorista. A pedido de Garcia, eu presidi a comissão que levou adiante esse projeto, que felizmente é uma realidade. Quando fui agraciado com o Nobel de Literatura, ele me telefonou, me felicitou e me ofereceu um jantar no Palácio do Governo, quando me incentivou a me candidatar à presidência. Acho que eu vi pela última vez em uma peça na qual também atuei, As 1001 Noites. No entanto, acompanhei de muito perto sua trajetória política e o protagonismo que teve nos últimos 30 anos da vida pública do Peru. Era mais inteligente do que a média daqueles que em meu país se dedicam à política. Alguém que lia muito e um orador fora do comum. Certa vez, eu ouvi dizer que era lamentável que a Academia Peruana da Língua incorporasse somente escritores, fechando as portas para os oradores. Olá, Viridiana Carvalho, bom dia Sidney, olá, Austrália, aqui com a gente. Então, Alan Garcia estranhava que as portas se fechassem aos oradores, que, em sua opinião, não eram menos originais e criadores. Imagino que falava a sério. Vanessa De Bastiani, bom dia. Olá, Betânia, olá para você também. Quando assumiu a presidência da APRA,
fundado por Aya de la Torre, o partido estava dividido e provavelmente num longo processo de extinção. Sérgio, Renato, bom dia. Sofia Barbosa, bom dia a todos. Ele ressuscitou o partido, Alan Garcia, tornou muito popular e o levou ao poder, o que Aya, seu mestre modelo, nunca conseguiu. E um dos seus maiores méritos é aprendido a lição do seu desastroso primeiro governo, quando seus planos intervencionistas e de nacionalizações destruíram a economia e empobreceram muito o país. Ele se deu conta de que o estatismo e o coletivismo eram totalmente incompatíveis com o desenvolvimento econômico e, no seu segundo mandato, impulsionou o investimento estrangeiro, a empresa privada, a economia de mercado. Se, ao mesmo tempo, tivesse combatido com a mesma energia a corrupção, teria feito uma magnífica gestão. Mas, nessa área, em vez de progredir, ele regrediu, embora não ao extremo dos roubos e pilhagens de Fujimori e de Montesinos, que, em minha opinião, estabeleceram um limite inalcançável para os governos corruptos da América Latina. Foi um político honesto, comparável a um José Luiz Bustamante Rivera ou a um Fernando Belaúnde Terry, dois presidentes que saíram do governo. Não, está perguntando. Foi um político honesto, comparável a um José Luiz Bustamante, que saíram mais pobres do que quando entraram? Creio sinceramente que não. Digo isso com tristeza, porque apesar de termos sido adversários, sem dúvida, ele tinha traços excepcionais, como um carisma e energia à prova de fogo. Mas temo muito que ele participasse dessa falta de escrúpulos, dessa tolerância com os abusos e excessos tão generalizados entre os dirigentes políticos da América Latina, que chegam ao poder e se acham autorizados a dispor dos bens públicos como se fossem seus, ou a fazer negócios privados violando as leis, traindo a confiança neles depositada pelos eleitores. Não é realmente escandaloso. Uma vergonha que não tem desculpas. Mais uma pergunta. Não é realmente escandaloso, uma vergonha que não tem desculpas, que os 5 últimos presidentes do Peru estejam sob investigação por supostos roubos, subornos e negociatas praticados durante o exercício do seu mandato? Esta tradição vem de longe e é um dos maiores obstáculos para a democracia funcionar na América Latina. E os latino-americanos acreditarem que as instituições estão ali para servi-los, não para os funcionários do alto escalão do governo encherem os bolsos de dinheiro roubando-os. O tiro de revólver com o qual Garcia se matou talvez quisesse dizer que ele se sentia perseguido injustamente pela justiça, mas também que ele queria que aquele estrondo e o sangue derramado corrigissem o passado que o atormentava e retornava para exigir prestação de contas. Os indícios, além disso, são inquietantes. Contas abertas em Andorra por seus colaboradores mais próximos. Milhões de dólares entregues pelo Odebrecht ao ex-secretário-geral da presidência, agora preso,
e a outra assessor muito próximo, e seu próprio nível de vida superior aos bens declarados em juramento ao ser investido pela primeira vez, quando ele disse: meu patrimônio é este relógio. Estou num parque, um belíssimo parque de São Paulo. No Peru, há algum tempo, temos um grupo de juízes e promotores que surpreendeu todo mundo pela coragem com que vem atuando para combater a corrupção, sem se deixar amedrontar pela hostilidade desencadeada contra eles por parte da mesma esfera de poder que enfrentam, investigando, trazendo à luz os culpados, denunciando a má conduta dos poderosos. Infelizmente, apesar do silêncio covarde de tantos meios de comunicação, há também um punhado de jornalistas que apoiam o trabalho desses funcionários heróicos. Seria trágico que, face à compreensível emoção provocada pelo suicídio de Alan Garcia, o trabalho desses juízes e promotores se veja interrompido ou sabotado e os poucos jornalistas que os apoiam serão silenciados. Eu não concordo com Mário Vargas Llosa. A justiça está procedendo de forma antidemocrática no Peru. A justiça está mandando prender ex-presidentes e presidentes antes do julgamento. Isso é profundamente anticonstitucional, senhor Mário Vargas Llosa. Olá, Pedro Henrique, Ângela de Oliveira. A Ângela está dizendo que o Mário Vargas Llosa é um bolsomínio. Pois é, eu não concordo com o Mário Vargas Llosa, evidentemente. Ivan Amar é um grande escritor, prêmio Nobel de Literatura, admiro os seus livros, porém, essa ideia de que a Lava Jato está promovendo a justiça na América Latina é completamente equivocada. A Lava Jato está provocando a destruição da economia latino-americana, está se utilizando de métodos antidemocráticos, inconstitucionais, as penas de prisão são muito exageradas e muito desproporcionais. E esse palavrório dele, de defesa dos promotores peruanos, eu não concordo de maneira nenhuma. Agora, o que está me lembrando, eu estou aqui, né, nesse parque, né, frequentado por crianças, enfim, pessoas de todas as idades, mas claro, domingo de manhã, Conceição da Mata, Rafael Pereira, bom dia. Predominam as crianças. Isso me lembra um filme que eu assisti ontem, Roma. Grande filme, o maior filme, sei lá, não tenho visto muito cinema, mas não, assim eu não consigo enxergar. Jorge Luiz, bom dia. Glória Nunes, bom dia. Um filme maravilhoso chamado Roma. Um filme em branco e preto. Emanuel me pergunta se eu estou confiante no STJ. Olha, não estou nem confiante nem desconfiante. Só quando acontecer, aconteceu. É como um jogo, né? Quanto vai ser o resultado do jogo? Quando joga o Palmeiras, eu sempre acho que o Palmeiras vai ganhar. Porque é o que eu espero, mas nem sempre é o que acontece. Então, entre o que a gente espera e o que vai acontecer, é uma distância enorme. É como um jogo de futebol. Mas eu estou falando de Roma. É um filme maravilhoso. Eu vi junto com meu filho. Meu filho tem 22 anos. E ele disse, mas o filme é muito parado.
Priscila Soares, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? 0-0 no tempo... Ou vai ser 1-0 para o Corinthians, Regina Martinez, Priscila, bom, responder Priscila. Ou vai ser 1-0 para o Corinthians no tempo normal, ou então 0-0, vai para os pênaltis e aí o Corinthians fica nervoso nos pênaltis e o São Paulo ganha nos pênaltis. Bom, mas é o seguinte, esse filme, não sei porque não ganhou o Oscar de melhor filme, porque é o melhor filme dos últimos tempos. E me lembrou muito esse alarido das crianças que eu estou ouvindo agora, com as crianças que tem um filme fala de uma família. É a empregada e uma família, mas não é, ele não se resume a essa relação banal, superficial, essa coisa assim, eu sou empregada, ela é patroa, ela manda em mim, como vários filmes por aí, muito saudados e tal, como aquele, que horas que ela chega em casa, sei lá, que é assim, a empregada, enfim, aquela relação chavão, mas o Roma não, Roma mostram um mundo interior dos personagens, nessa suposta lentidão, é porque, diferentemente de todos os outros filmes, cuja estética se baseia em cortes rápidos, corta plano médio para o geral, ele não. O Alberto Cuarón, o genial, eu comparo o Cuarón ao Orson Welles. O filme, as posições de câmera muito parecidas com o Cidadão Kane. Ele coloca a câmera num lugar incrível e a câmera fica lá assistindo a cena. Ele não faz cortes. Só que ele coloca a câmera numa posição estratégica tão incrível que transmite uma serenidade, uma profundidade. E o filme não tem frases brilhantes, não tem frases de sabedoria, é o cotidiano. Só que é um cotidiano tão denso na sua simplicidade que faz a gente refletir, e é isso que tem que fazer um filme. Não é uma história com começo, meio e fim. Não é um relato assim, a empregada mora na casa da patroa, a patroa demite a empregada porque a empregada está grávida, muda de vida, piora. Não é nada disso, não é uma história com começo, meio e fim. É o registro de uma época. São os anos 70 no México, com os paramilitares, com os estudantes protestando, com a empregada grávida, com o caso de amor, com o quase afogamento, com o incêndio, e sempre tem crianças, porque são, me parece, 5 filhos nessa família, e as crianças participam muito, mas assim, en passant, frases soltas, um menino brigando com o outro, me dá essa bola, não, eu vi primeiro, esse trenzinho é meu, não é meu, eu vou na frente no carro, não, eu que vou escolher o filme, essas coisas triviais, mas esse diretor é tão genial que essas coisas triviais parecem essenciais, primordiais, e a todo momento parece que vai acontecer alguma coisa. E o que acontece é aquilo. É o que acontece, é o nosso dia a dia, que termina quando a gente vai dormir. É um filme incrível. Não sei por que não ganhou o prêmio de melhor filme. Não, porque a produção é mexicana. É um filme mexicano, uma reconstituição dos anos 70 maravilhosa. E o branco e preto dele não é um branco e preto contrastado, como era nos anos 30, mas ele é cinzento. Esse clima cinzento é o clima do México.
E ele mostra a luta de classe, mas de uma forma sutil. É um filme sutil. Olá, Pedro Henrique. Josefa pergunta se eu coloquei os jazz. Não, não fui eu que coloquei os jazz, não. Olá, bom dia. Eu nem estou sabendo desses jazz. Olá, Pedro Henrique, eleitor do Bolsonaro, seja bem-vindo. Veridiana Carvalho, Roma é uma... olha, não, o filme não saiu da minha cabeça até agora. Não saiu. A personagem principal praticamente não fala nada. Olá, Leia Oxenberg. Ontem foi jazz. À noite agora tem música. No 247, exatamente. Quem está colocando esse jazz é o 247, não sou eu, tá? Na TV 247 que tem o jazz. Mas TV 24, TV Sonic, né? Quase a mesma coisa. Josefa. O Pedro Henrique disse que é eleitor do Bolsonaro, mas não é razão para dizer fora Pedro Henrique. Fora Bolsonaro, sim, outra coisa. Mas o Pedro Henrique apenas votou. Não podemos condenar agora todos que votaram no Bolsonaro, senão o país fica inviável. As pessoas votam achando que vai acontecer alguma coisa. Se a coisa não acontece, elas erraram, mas nem sempre se condenar. Eu não acho legal, Josefa, francamente, você pedir fora Pedro Henrique. Não, o Pedro Henrique pode continuar assistindo sem problema nenhum. Eu estou vendo que o Pedro Henrique está sincero, diz que votou no Bolsonaro, não está provocando ninguém, não está xingando. Portanto, eu agradeço ao Pedro Henrique e peço que continue assistindo. E peço que não haja nenhuma manifestação agressiva a ele apenas por ter votado no Bolsonaro. Não há problema nenhum. Ele não cometeu nenhum crime ao votar em Bolsonaro. Crimes pode estar cometendo o governo Bolsonaro. E quem está alertando para a possibilidade do impeachment do Bolsonaro é o conservador Álvaro Dias. É o conservador Álvaro Dias que está dizendo que Bolsonaro não vai cumprir a regra de ouro. A dívida pública está aumentando de forma em progressão geométrica. E quando não se cumpre a regra de ouro, é impeachment do presidente. É essa possibilidade para a qual o Álvaro Dias está alertando os leitores brasileiros. Olá, Ângela, tudo bem? Está acontecendo agora, não sei que horas são na Ucrânia, se já fecharam as urnas, mas está ocorrendo a eleição na Ucrânia e o vencedor deverá ser o comediante, que é o favorito. Glória Nunes, Chagas Carvalho. Então é o seguinte, a Ucrânia deverá ser governada por um comediante. Que fazia um seriado onde o professor virava o presidente da República. Ele ganhou o primeiro turno, folgadamente, teve 30% do primeiro turno, contra 16% do Poroshenko, atual presidente. E a grande questão que se decide hoje é a questão da relação com a Rússia, porque a Ucrânia está em guerra com a Rússia por causa da Crimeia. Em novembro, inclusive, 3 navios ucranianos foram bombardeados. Embarcações russas atiraram contra os navios ucranianos, apreenderam
os tripulantes para que os ucranianos não usem 2 portos do Mar de Azov, que a Rússia quer impedir que sejam usados. E por esses portos passa 25% das exportações ucranianas. A questão é que o Vladimir Zelensky é apontado como pró-Putin, enquanto o Poroshenko é anti-Putin e está sustentando esse conflito. Claro que não é um conflito que está acontecendo nas ruas da Ucrânia, é um conflito ali na Crimeia. Mas é a questão que está em jogo hoje. As últimas pesquisas mostram que o Zelensky tinha 58% das preferências e Poroshenko 22%. A eleição na Ucrânia é um fla-flu. O último debate foi no estádio de futebol, foi no estádio olímpico de Kiev. 22 mil pessoas, por sugestão do Zelensky. Os dois ali debatendo, e os 22 mil torcedores gritando, vaiando um, aplaudindo o outro. Isso aconteceu de fato, na sexta-feira. O Zelensky é muito parecido, eu não sei se alguém escreveu o Amoedo, muito parecido com o Amoedo do Partido Novo, que também lembra o Estado Novo. Então ali na Ucrânia não dá para falar esquerda e direita, os dois são de direita. Esse Zelensky, ele diz que é anti-establishment, é um discurso parecido com Amoedo, parecido com o Bolsonaro, não radical com o Bolsonaro, mas muito parecido com o Amoedo, João Batista, Maria das Neves fazendo campanha para o Partido Novo. Eu peço o favor de não fazerem desse bate-papo um palanque de comício, né? Não é o caso de fazermos comício. Eu acho que cada um pode dizer o que pensa. Agora, fazer comício, fazer propaganda de um partido ou outro, só vai provocar animosidade. E a intenção aqui não é provocar animosidade, não é provocar conflito, não é provocar ódio, é apenas conversarmos. Então, eu peço, por favor, para não transformar esse espaço nem em campanha do PT, nem em campanha do Partido Novo, nem em campanha do PSL, porque aqui se trata de jornalismo. E quando se trata de jornalismo, a gente debate notícias, debate ideias, né? Pode vir, não tem nenhum problema. As crianças são bem-vindas. Claro que não, as crianças são as donas do mundo, são as crianças. Não, claro que não atrapalha, imagina. As crianças só alegram o mundo, não é? Bem-vindos aqui, as crianças podem fazer o que quiserem, a qualquer momento, nunca atrapalham. Claro que não atrapalham, né? Nós é que trazemos as crianças para o mundo, então, não é? Então temos que cuidar bem das crianças, né? Fica à vontade, se quiser ficar assistindo, pode ficar assistindo. Se quiser brincar com a mãe, pode brincar. Eu estou transmitindo, eu tenho uma TV ao vivo aqui que chama TV Sonic. E eu estou fazendo um programa. Estou fazendo um programa de TV. Mas sobre o que você faz? Eu leio jornais e comento. Ah, que legal! Eu sou jornalista. Ah, que bom! Então hoje, esse é o meio de comunicação, não é? Sim, é verdade. É o vídeo. Então, é tão incrível que esse celular aqui transmite para o mundo todo. É verdade. Tem gente da Austrália assistindo, por exemplo, agora, tem gente de Portugal, gente de todos os lugares, né? Então o YouTube proporciona essa ferramenta. Que legal. E eu pego jornais, comento, ou então estou na rua passeando, estou numa mecânica, transmito, enfim, esse tipo de comunicação, né? Bacana. E fico aqui, as pessoas chegam, conversam, e cada um, né? Direto, né? Você fala direto com o seu público. Direto com o meu público,
Nem sei qual é o público, evidentemente É que verdade. sempre tem gente Várias nova, pessoas que sabem. não é? Qual é o canal? Vou até acompanhar. Chama-se TV Sounic. TV Sonic. É, no YouTube. O seu nome não é estranho, Sonic? Alex Sonic. Ah, o seu nome não é estranho. É, eu sou jornalista há muito eu já tinha tempo, lido né? alguma coisa. Há 50 anos, Aham. né? Então eu escrevi em todas as revistas, Isto Certo. É, escrevi muito, Manchete. E qual a sua área que você gosta É mais? de política. Política. É, eu sou de política. Ah, tá. Eu sou de política. Mas, É, o engraçado é que assim, eu adorava ler jornal, né? Hoje em dia eu já nem é tudo internet, abro. não lê mais jornal? Não leio, mas não assino mais. Antigamente eu assinava. É. Eu sou carioca, né? Tô aqui em São Paulo há 4 anos, 5 anos. E desde que eu vim pra cá eu não assino mais. Eu assinava lá o Jornal do Brasil Globo. Senta Pô, tô aqui. atrapalhando aqui. Não, ao contrário. Ao contrário, ao contrário. Faço questão de que você fale aqui com todo mundo, evidentemente. Eu só peço, senta mais pra cá por causa da luz. Eu comentando aqui com o Sonic que eu assinava dois Aqui. jornais sobre. Vem cá, senta aqui. A gente está comentando sobre a mudança, né, das redes sociais e como, né, esse pequeno aparelhinho aí mudou radicalmente o meio que as pessoas se comunicam, né? Ó, vem mais pra cá. Isso, perfeito. Pronto. Porque, ó, eu mudo a luz Ótimo. pra gente falar. Ó, aqui tá melhor. Então, mas por que você deixou de ler jornal? Me fala. Então, ficou muito mais fácil acessar as notícias pela internet, né? Então, Sim. o computador, o laptop agora com o celular, né? A gente, já estou indo, só começar rapidinho. A gente consegue acessar vários, né? Não precisa ter, Sim. né? Assim, o problema disso, que hoje em dia são as fake news, né? Qualquer um fala qualquer coisa e a gente acredita, né? Se eu sou uma pessoa que tem, sei lá, vários seguidores, eu posso falar qualquer bobagem e as pessoas tomarem como verdade. Né? Então esse é um problema que, né, a gente está enfrentando hoje em dia. As chamadas fake news. Né? Porque é o seguinte, a internet não tem editor. Exato. Jornal tem editor. Para o bem ou para o mal, né? Como tudo, não é? Quer dizer, você é o chefe da família, você tem que tomar decisões. O editor de um jornal toma decisões. Chega uma matéria do repórter e o editor fala assim para o repórter, olha, você tem que falar com outra pessoa, porque isso aqui não me convenceu que é verdade. Na internet não tem ninguém que faz esse papel. Na internet não tem ninguém que faz esse papel. São colunas de opiniões sem cheque. Então as pessoas falam qualquer coisa. E o pior é que as maiores barbaridades são os que têm mais audiência. É verdade. Se você chegar aqui e falar assim, Hitler está vivo e mora aqui do lado, e tomou um café na padaria agora, e eu vi. Pronto. Se eu puser isso no ar agora, vai ter 1 milhão de pessoas visualizando esse vídeo. É verdade. Então, esse é o grande perigo. As pessoas descobriram que o maior absurdo é o que dá mais audiência. E o que dá mais audiência dá dinheiro. E as pessoas Porque isso é dinheiro. Isso é dinheiro, entendeu? Cada visualização são pontos e tal. são centavos. São 10 centavos a visualização. Vídeo que tem 1 milhão de visualizações, você imagina a grana. Então tem muita gente produzindo vídeos com essa intenção de faturar e não importa o que estão falando. Exatamente. Então isso aí leva ao mundo onde você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas os jornais, eu quero dizer... Não, mas eu vejo também na internet notícias, né? Não, claro. E tal, não só, né, mas popularidade das pessoas. Claro, não, mas o que eu queria te alertar é o seguinte, que o que está nos jornais não são apenas notícias, mas tem os colunistas, Exato, as opiniões. que às vezes não tem na internet. Então, é importante ler eu jornal gosto mais de também. ler um colunista do que a... Exatamente. Porque Tem uns caras que a gente já gosta. é evidente que o jornal vai contar no dia seguinte o que aconteceu hoje. Então, o que aconteceu hoje é melhor você ver na internet. Né? Só que no dia seguinte você vai ter a reflexão sobre aquilo. Exatamente. Então, tem a notícia e o impacto imediato. E depois certo? A reflexão. Exatamente. Só que aí vai ter alguém que vai escrever e vai dizer assim, pô, mas isso aí tem a ver com isso, isso vai ser no jornal do dia seguinte. Exatamente. E isso complementa o que você viu na internet. Então, na verdade, o jornal é um complemento à internet.
não é inimigo da internet. É o complemento. É verdade. Como a televisão dá notícia. Algumas têm comentaristas, mas nem todas. Então você tem que complementar aquela informação com a reflexão. É verdade. Com as opiniões. E é isso que os jornais fazem. Então, um complementa o outro. Eu acho que não tem que acabar. São complementares. O jornal, a internet vai acabar com o jornal, né? A televisão vai acabar com o rádio. Não acabou, a televisão não acabou com o rádio continua existindo. Né? A televisão tem o seu papel, forma, né? O rádio tem o papel, a internet tem o seu papel. Isso. E o jornal tem o seu papel também. Como o livro, ninguém vai acabar com os livros. Nunca, não é? Bom, deixa eu ir, eu vi aqui. Beleza. Brincar com o menino. Prazer de conhecer. Vou seguir o teu canal, mais um seguidor aí. Qual é a sua profissão? O que você faz? Eu trabalho no mercado financeiro. Mercado financeiro. Uma corretora de valores, mas para investimentos. E como é que está o clima? Tá bom, tá esperançoso. Acho que meio turbulento por conta Então. O grande drive hoje do mercado é a reforma da Previdência, né? Então, estamos esperando ver se passa. E por que o mercado quer a reforma da Previdência? Porque o governo brasileiro é deficitário, né? O governo gasta muito em carga carregada, principalmente com a Previdência, que ela é feita de uma forma errada, ela é uma contribuição. Então, hoje a gente está financiando quem está se aposentando, tá? Só que foi estruturado num tempo que a base da pirâmide, você tinha uma natalidade grande e as pessoas viviam pouco. Nesses, 50 anos aí que ela existe, inverteu, a natalidade diminuiu e as pessoas estão vendo cada vez mais. Então, hoje em dia já não está sendo possível você financiar quem se aposenta. O que o governo está querendo fazer, que é uma coisa, isso é um problema mundial, não é só no Brasil, né? Todos os outros países vão enfrentar uma reforma de suas previdências, né? O que estão propondo é uma fórmula de poupança, né? Cada um vai fazer a sua poupança, então eu vou contribuir. E a gente tem outras diversas distorções, né? Por exemplo, os funcionários públicos se aposentam, né, muito mais cedo, com um salário integral, e fora, aí já ralos diversos e tudo mais. Né? Então, isso proporciona uma... Porque acontece o seguinte, o gasto do governo é limitado pelo imposto que ele arrecada, né? E o que está se gastando cada vez mais para bancar a Previdência. Né? Por isso, os estados estão quebrados. Estados, não só a federação, como os estados e municípios. Você vê São Paulo. A estrutura aqui é a cidade mais rica do país. A ponte caindo, não consegue manter a estrutura que tem. Por quê? Porque o governo está gastando cada vez mais, pagando salários, benefícios. Mas veja só, por outro lado, já é difícil, vamos ver o lado do aposentado. Já é difícil aposentar hoje, por exemplo, no meu caso. Eu trabalho desde 16 anos. Só que na minha carteira, eu não reuni nem 15 anos de contribuição. Então, eu não tenho direito a nada. Zero. E eu trabalhei, quer dizer, há 50 anos eu contribuo com o volume de impostos do Brasil, tá certo? E não tem direito a nada. E essa proposta vai aumentar de 15 para 20 anos a contribuição. Então, o acesso à aposentadoria vai ser pior ainda. Né? Mas é uma questão que não é uma questão assim, as pessoas dão, é matemática. O governo arrecada X. Só que você está gastando muito 2x pagando previdência. Agora, se o aposentado tiver menos grana, também vai ter menos grana em circulação, não vai ter menos grana. Então isso não vai descompensar. Não, porque o que vai acontecer? O que está se esperando, assim, o governo ele não investe mais. Né? Pois é. Por quê? Porque tem que pagar. O governo brasileiro é deficitário, tá? E qual é o grande déficit do governo brasileiro? É a Previdência. Tá? Ele gasta mais do que arrecada e gasta no... Ele equacionando esse gasto, é como se você ganhasse, sei lá, R$5.000 e gastasse 8 todo mês. Você tem que ficar pedindo dinheiro do banco emprestado, pagando dinheiro, não sei o quê. Se você passar a gastar dentro do orçamento, você vai sobrar dinheiro para investir. Então, essas pontes estão caindo, vai construir pontes novas, vai mudar a estrutura, vai construir escolas, vai... Né? Tem que fazer uma gestão eficiente desse dinheiro também. Então, essa que é a questão, a gestão eficiente. Né? Sim, tem que fazer a gestão eficiente. Aí vai entrar uma série de outras questões, né? A justiça, o nosso sistema político, né? Tá. Mas a questão da Previdência, ela é matemática. Assim. O que acontece hoje, não tem dinheiro para pagar. O Brasil vai quebrar. Já está quebrando, né?
Então, assim, e o gasto está aumentando cada vez mais com a Previdência. Cada ano que passa é uma curva exponencial. Mas a gestão da Previdência tem que ser melhorada, não é? Não é, porque assim, porque essa grana da Previdência vai para muitos lugares que a gente nem sabe. Não, vai para a Previdência. Vai para a Previdência. Assim, não é o caso. Não, o orçamento ele é carimbado, né? Essa grana é Previdência. E o que acontece? Assim, não tem mais dinheiro, né? Então, é uma questão matemática isso aí, não tem jeito. Por mais assim que você tenha planos aposentados, porque o sistema foi tão errado desde... Mas vem cá, se não aprovar a Previdência, o que vai acontecer? Não vai ter, os investidores não vão investir? Quer dizer, não. Os investidores estão com a grana aí, estão segurando a grana, esperando a Previdência, é isso? E se não tiver... E outra coisa também, que você fala, mas investidor estrangeiro, sim, também, porque assim, só vão investir porque o Brasil ele é considerado um país que está assim, tá quebrado, né? Precisa equacionar isso aí. Quer dizer, o investidor precisa ter certeza que o governo poderá pagar. Exatamente. Por que o juros aqui é tão caro? Porque o governo é um mau tomador de dinheiro do mercado. Exatamente. E como você fosse no banco, eu sou banqueiro, você vem para mim e fala, Mário, precisa de dinheiro. Eu vou te dar, mas o cara ele gasta muito mais do que ganha. Então eu vou começar a cobrar, o meu risco vai aumentar. Então esse que é o problema. Quer dizer, o governo não é... É gastador. Pois é. Mas o maior gasto do governo é a Previdência. Né? Você tem, você vai falar corrupção, não sei o que, mas se você vê globalmente, corrupção é bilhões, mas a Previdência é muito mais, entendeu? Eu acho que é lógico que você tem que olhar para isso também, é evidente, você tem que acabar com a corrupção, isso é um outro problema que a gente tem também. Mas falando especificamente do caso de Previdência, é uma questão matemática, né? Assim, não tem como pagar mais, não tem como. Assim, esse é o problema, você tem as pessoas vivendo mais, menos gente contribuindo, fora isso que tem muita gente que está fora do mercado, né? Que não contribui, né? O cara ele faz bico, mas não vai receber também, né? E não vai, fica aquela coisa, né? Então, mas ele podia estar no sistema contribuindo, né? Se fosse uma... Enfim, seu programa complexo, deixa eu lá que eu tenho que trazer o garoto aí para brincar. Igualmente, eu vou, Sonic, vou seguir o teu canal. Sonic. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Então, meus caros amigos, já estamos aqui há 1h17 com esse programa, que geralmente é de 1 hora. Temos que ouvir todas as opiniões, né? Apareceu um amigo aqui do mercado financeiro e que expôs a sua opinião sobre o tema. É a opinião do mercado financeiro. O mercado financeiro quer a reforma e etc. A gente não quer, porque nós somos os aposentados. Né? Nós somos os aposentados e queremos dinheiro. Quem movimenta dinheiro são esse dinheirinho de café, jornal, sapato, é isso que movimenta a economia do Brasil. Bom, muito obrigado a todos por terem assistido esse programa matinal, com a leitura de jornais, com uma entrevista surpresa, nesse parque maravilhoso de São Paulo. Repito para vocês, por favor, se inscrevam, peçam se inscreverem, assistam, compartilhem, deem likes, porque é assim que vivem esses canais no YouTube, como a TV Sonic. Eu volto a qualquer momento com novas opiniões, informações, conversas, passeando pelas ruas de São Paulo, pelas padarias, pelas praças, ou passeando de carro também por São Paulo. Muito obrigado a todos. Tchau, até a próxima.